Olá, queridos surfistas da realidade. Vamos dar continuidade ao segundo capítulo, Os Pêndulos, do livro O Espaço das Variantes, do Vadim Zeland. Nós vamos entrar agora no subtítulo Luta dos Pêndulos. Ele continua falando dos pêndulos, mas é bem interessante para a gente identificar os pêndulos aos quais a gente pertence. Meu nome é Luciana Luz, eu sou psicanalista, analista junguiana, consteladora familiar, trabalho, facilito grupos terapêuticos. Então vamos lá. Luta dos pêndulos. O mais importante sinal, indicador de um pêndulo destrutivo, é quando ele visa agressivamente destruir outros pêndulos para puxar as pessoas daquele pêndulo para o seu lado. Com este fim, ele constantemente atiça seus adeptos contra os outros, uns contra os outros. Nós somos assim, eles são diferentes, eles são maus. As pessoas atraídas para esta luta perdem seu caminho e se dirigem a objetivos mentirosos, que equivocadamente assumem como seus. Nisso se manifesta a destrutividade dos pêndulos. A luta contra adeptos estrangeiros é infrutífera e leva à destruição da vida, tanto a própria quanto a dos outros. Ele vai dar exemplo da guerra, mas eu queria dar um exemplo aqui para vocês que eu lembrei de uma coisa muito interessante que aconteceu comigo e eu pude identificar muito claramente o pêndulo numa pessoa. Eu fui a um congresso de psicanálise, e eu sentei do lado de uma moça, uma psicóloga muito simpática, e a gente começou a conversar depois de uma das palestras, depois de uma das aulas. Conversa vai, conversa vem, a gente estava conversando exatamente sobre como é ridícula e absurda essa guerra dos adeptos da psicanálise de Freud contra a psicanálise de Jung, análise junguiana, mas também é psicanálise, só que o Jung foi proibido de usar esse nome psicanálise, olha só. E esse exemplo que eu vou dar para vocês elucida até mesmo aquilo que ele falou lá no início do capítulo, quando a pessoa não ressoa mais, ela é expulsa. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. É tão ridícula essa briga de Jung versus Freud, não faz nenhum sentido, e a gente começou a conversar sobre isso. Porque o Freud, ele é o pai da psicanálise, ele desenvolveu o pensamento psicanalítico. Isso é maravilhoso, perfeito. O Jung foi um aluno dele, bem mais novo, foi um aluno, aprendeu com ele, foi um aprendiz dele. Nunca teve a intenção de transformar em outra coisa, ele apenas acrescentou um pouco do próprio conteúdo dele à psicanálise do Freud. E aí ele foi escrever um livro sobre algo que tinha mais a ver. O Jung, ele trouxe o elemento do inconsciente coletivo para a ideia de inconsciente que o Freud já havia concebido. Só que o Freud concebeu até o inconsciente pessoal. Cada pessoa tem um inconsciente próprio. O Jung já entendeu que existe um inconsciente coletivo, muito parecido com a ideia de egrégora de pêndulos, que está no inconsciente, por exemplo, de uma cidade, o inconsciente de um país, o inconsciente de uma nação. E aí ele escreveu um livro sobre isso, mas o Freud não concordou com essa evolução do inconsciente e proibiu ele de lançar o livro. Falou assim: olha, eu não quero que você lance esse livro, chamando de psicanálise. Então o Jung, ele ficou muitos anos desaparecido, tanto que ele insistiu, ele escreveu o livro e lançou o livro depois de muitos anos guardando essa ideia. Ele teimou, quando ele amadureceu um pouco mais, ele lançou o livro. Se eu não me engano, levou quase 15 anos para ele lançar o livro depois de ter ido lá pedir pro Freud. Ele lançou o tal do livro e o Freud imediatamente expulsou ele da egrégora, né, do corpo de dor, do pêndulo dos psicanalistas e proibiu ele de ser psicanalista. Ele não podia mais se autodenominar um psicanalista porque ele acrescentou uma ideia às ideias de Freud. Interessante que vários especialistas que foram aprendizes, alunos do Freud, criaram outros pensamentos derivados do pensamento de Freud. A própria Anna Freud, filha do Freud, fez isso. A Winnicott fez isso. Lacan fez isso e vários outros fizeram isso, mas o Jung não podia fazer. Tanto que ele criou a análise junguiana, ele criou esse termo para se autodenominar analista junguiano, para não poder se chamar de psicanalista. Então isso é só um exemplo para a gente entender que tudo isso também são pêndulos. E conversando com a moça,
A gente, nossa, isso é um absurdo, é um pensamento absurdo. Vamos integrar tudo. Dá para ser psicanálise de Freud e complementar com de Jung, porque eu uso as duas no meu trabalho, maravilhosas, não abro mão. E aí, para testar ela, eu peguei e perguntei assim: nossa, e essa terapia da constelação familiar? E o Bert Hellinger, que também estudou Freud, também estudou Jung, ele não é contemporâneo, ele é bem mais novo, mas ele estudou psicanálise, ele era um psicanalista, né? Quando eu falei Bert Hellinger, constelações familiares, a mulher deu um pulo da cadeira e falou: isso é um absurdo, isso não é terapia. Deveria ser considerado um crime o psicólogo que adere a essas práticas holísticas sem fundamento científico. Horas bola, mas a gente estava acabando de ter uma palestra que falava exatamente sobre isso, que a psicanálise não tem, de fato, um embasamento científico, é uma pseudociência e tá tudo bem. O importante é que empiricamente ela funciona. Não temos a intenção de sermos comprovados cientificamente. O fato é que ela funciona em clínica, né? Mas a constelação familiar na cabecinha da moça tinha que ter uma comprovação científica. E o Conselho Regional o CRP, né, tinha que expulsar os psicólogos que usam essa prática, que é um absurdo. Então, olha só como os pêndulos, eles se segmentam na mente das pessoas. Ela é do pêndulo, ela fica ali entre o pêndulo de Freud e Jung, mas quando fala do pêndulo das constelações familiares, nossa, a mulher se arrepiou. E eu não falei nada que eu sou consteladora, porque eu estudo a terapia sistêmica há anos. Antes de ser consteladora, eu já estudava terapia sistêmica. Enfim, era isso que eu queria dar de exemplo para vocês. Agora ele vai entrar na questão da guerra, né? Tomemos uma manifestação limítrofe da luta por adeptos à guerra. Para convencer seus adeptos a irem à guerra, o pêndulo traz argumentos sintonizados com uma época histórica concreta. O método mais primitivo usado antigamente era mandar tirar dos outros aquilo que lhes pertence. À medida que a sociedade se tornava mais civilizada, os argumentos adquiriram formas mais refinadas. Bom, a gente pode dar o exemplo aqui da Segunda Guerra, que os judeus, quando eles eram enviados para os campos de concentração, né, quando eles eram presos pelo exército de Hitler, eles eram tirados todos os bens deles. O exército alemão se apropriava, o governo alemão se apropriava dos bens dos judeus. Gente, eu tô rindo, mas é de absurdo mesmo, né? Tipo assim, essa casa aqui não é mais sua, você vai ser mandado pro campo de concentração. Mas eles não falavam isso, né? Ninguém sabia o que era campo de concentração. E você perde tudo. As obras de artes, ouro. Os judeus, sabemos que os judeus eram muito ricos, né? Lá na Europa, naquela época. E sempre foram, né? Não em todos os lugares, né? Mas, enfim. E tudo foi tirado deles. E ele tá dizendo aqui que os pêndulos, eles vão se refinando conforme as sociedades, a civilização vai evoluindo. Eles tomam formas diferentes. Por isso que eu digo que os pêndulos são vivos. Eles têm consciência, não moral. Então, uma nação se declara superior às outras, uma nação se declara superior e as outras são prejudicadas. O objetivo intentado é elevar as nações subdesenvolvidas até um patamar mais alto e, se elas se opuserem, usar a força. Nossa, vamos dar um exemplo dos Estados Unidos, que os Estados Unidos faz muito isso. Eles vão lá, deixa eu marcar aqui, eles vão lá num país do Oriente Médio e falam: olha, a gente tem a intenção de ajudar vocês a evoluírem, a saírem da época da pedra, né, como eles fazem com o Irã, né, no Irã é assim, nós queremos que vocês saiam dessa cultura tão fechada de vocês e se abram para a civilização ocidental, né, eles também querem fazer isso na China, no Japão, na maioria do Oriente em geral, que é mais fechado. Nós queremos ocidentalizar vocês, queremos ajudar vocês a se modernizarem, terem redes sociais, internet, serem igual a gente, porque eles são tão arrogantes, acham que eles são os máximos, né? Mas quando aquela nação se opõe e fala: não, nós não queremos isso, então eles vão lá e fazem o quê? Invadem. Ou criam uma narrativa mentirosa para poder invadir e destruir aquele país, como fizeram com o Iraque, como fizeram com o Afeganistão. Enfim, o Afeganistão nem vou citar aqui que isso pode ter sido uma farsa, mas com o Iraque, obviamente foi. Eu acuso eles de terem armas nucleares. Então eu vou lá e invado, não acho as armas nucleares, mas já destruí. Por onde passa, destrói. E na verdade, o objetivo não é só destruir o país, mas é se apoderar dos bens naturais daquele país.
Qual que é o bem natural que o país tem? É petróleo? É matas, florestas, águas potáveis? Eles querem os recursos naturais dos lugares, os minerais daquele lugar, né? É isso que eles fazem. E continuam fazendo, gente. A gente não abriu o olho, né? O que eles continuam fazendo. Estão fazendo agora contra a Venezuela. O Brasil tá na lista. Então, ó, bem, mas os conceitos atuais de guerra têm, por exemplo, o seguinte aspecto. Dentro da floresta, uma colmeia, ele está dando um exemplo, uma colmeia está pendurada numa árvore. Lá moram abelhas selvagens, coletam seu mel e criam seus filhotes. Eis que se aproxima da colmeia um pêndulo e declara aos seus adeptos: essas são abelhas selvagens, vocês são muito perigosas, destruam essa colmeia. Não acreditam? Vejam isto. O pêndulo se põe a agitar a colmeia com uma vara. As abelhas voam para fora e ferroam o adepto. O pêndulo festeja. Vejam como são agressivas. É preciso acabar com elas. Nossa, gente, olha só que interessante. Isso aconteceu recentemente com Israel. Quando Israel atacou a faixa de Gaza, foi isso que eles fizeram. Quando Israel atacou o Irã, eles foram lá e jogaram bomba e falaram. E aí o Irã atacou de volta. E aí eles falaram que eles são muito agressivos, eles são perigosos, tem armas nucleares lá. Aí a ONU foi lá e enviou uma comitiva para ver se lá tinha armas nucleares. Não foi detectado que havia, mas mesmo assim Israel queria invadir o Irã. Vocês percebem como isso acontece mesmo de verdade? Por mais justificadas que sejam as razões que encobrem as guerras e as revoluções, o fato é único: luta dos pêndulos por adeptos. As formas de luta podem ser diversas, mas um único objetivo consiste em conquistar o maior número possível de adeptos. O pêndulo precisa de novas forças para sobreviver. Sem elas, o pêndulo para. Por isso, a luta dos pêndulos é uma luta real e inevitável por sobrevivência. Depois de guerras e revoluções, acontecem formas de luta menos agressivas, mas bem cruéis. Por exemplo, luta pelo mercado de vendas, rivalidade entre partidos políticos, concorrências na economia, aspectos variados de marketing, campanhas de divulgação, propaganda ideológica e assim por diante. Ó, eu não sei se ele vai dar esse exemplo, mas um pêndulo que eu me lembrei agora falando de marketing seria o pêndulo das propagandas de cigarro. Essas propagandas de cigarro eram muito comuns nos anos 70 e 80. Em todas as novelas e filmes apareciam pessoas fumando, porque isso era uma propaganda do cigarro, era a indústria do cigarro por trás. Na televisão, intervalo de programas que fossem maior de 18, né, não para crianças, mas maior de 18, tinha um monte de propagandas de cigarro. Eles mostravam, por exemplo, cowboys em cima de cavalos, né? Homens bonitos, sarados, fumando cigarro. Então, assim, essa propaganda era muito difundida, isso era um pêndulo. E aí as leis viraram, muita gente com câncer, muita gente doente, e aí já sabiam que dava câncer, obviamente foi escondido, porque a indústria esse marketing que existe é terrível. E aí as leis mudaram e eles tinham que mostrar as pessoas reais que fumavam cigarro. Aí começou a ser impresso nas caixinhas pessoas muito cadavélicas e doentes, e essas propagandas começaram a ser proibidas e a indústria do cigarro deu uma miada. Só que agora esse pêndulo está voltando. Só que agora ele volta travestido com aqueles cigarros eletrônicos. Mas o pêndulo é o mesmo, só que ele vem de uma outra maneira, percebem? A essência da existência das pessoas está construída sob pêndulos. Gente, o pêndulo é uma parte da filosofia muito profunda do Vadim Zeland. Se a gente parar para pensar, olha isso. A essência da existência das pessoas está construída sob pêndulos. Por isso, em todas as formas de atividade impera a concorrência. A rivalidade acontece em todos os níveis, a começar pelas discussões governamentais e acabar na competição entre comandos de clubes e pessoas independentes. O novo, o incomum, o incompreensível abre seu caminho sempre com dificuldade. Por quê? Será apenas inércia do raciocínio? A principal razão é que os pêndulos velhos não é vantajoso. O surgimento do novato que atrai adeptos para si. Por exemplo, os motores de combustão interna, que tanto poluem a atmosfera das cidades, há tempo já poderiam ter sido deixados no passado. Foi desenvolvida uma grande quantidade de motores alternativos
ecologicamente limpos, mas ameaçam de morte os pêndulos das corporações petrolíferas, ainda muito fortes, não permitindo alguns inventores simplesmente tirá-los de cena. Olha que exemplo fantástico ele está dando. Estes monstros, né? Esses pêndulos viram monstros, destruindo a nossa atmosfera, o nosso ar, os nossos rios. Estes monstros chegam a literalmente comprar patentes dos modelos de novos motores, mantendo-os em segredo, declarando a baixa eficiência das invenções. Olha só, gente, ou seja, essas grandes empresas, grandes corporações que se tornam pêndulos, eles compram as patentes dos novos modelos que são inventados e mantêm em segredo, não lançam aquele produto, né? Olha só, né? Como que isso é. Eu tô lembrando de um filme, pera só um pouquinho. O nome do filme é Free Guy, com o Ryan Reynolds. Esse filme, vou colocar aqui para vocês, mostra a história de um casal de jovens desenvolvedores de sistema de jogos e eles criam um jogo realista, um tipo de jogo que mexe que os personagens ganham no jogo uma certa consciência própria. E o jogo é muito fantástico. E uma grande empresa de jogos que tem os maiores jogos do mercado, com maiores adeptos. Essa empresa é tão grande que ela criou um pêndulo, né, de jogadores viciados nos jogos deles. Essa grande empresa, corporação, vai lá e compra o jogo desses jovens desenvolvedores e não lançam o jogo. Eles guardam em segredo esse jogo. Só que, de forma desonesta, eles usam um código do jogo em um novo jogo deles. E aí vocês assistam o filme para vocês entenderem. Free Guy. Esse filme é fantástico, não só por causa do exemplo desse que eu tô dando para vocês, mas porque o filme mostra que o personagem do Ryan Reynolds, que é o Guy no filme, ele ganha vida própria, ele ganha consciência dentro do jogo. E ele desperta do sonho. É muito fantástico para quem tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Temos que despertar dentro do jogo, o jogo real, da vida real, né? Então ele tá falando aqui, ó, deixa eu ver que eu me perdi, que eu não marquei. Realizando sua estrutura no nível material, os pêndulos fortalecem sua posição com recursos financeiros, construções, equipamentos e, é claro, recursos humanos. No topo das pirâmides de pessoas se colocam os favoritos dos pêndulos. Os favoritos são os dirigentes de todas as categorias, desde pequenos chefes até presidentes de nações. Eles não precisam possuir grandes qualidades elevadas, via de regra. Os adeptos que se tornam chefes são aqueles cujos parâmetros mais se encaixam na estrutura do pêndulo. Ao favorito pode parecer que ele alcançou resultados consideráveis em sua vida, graças apenas às suas conquistas. Até certo ponto é assim, mas a maior parte do trabalho a favor da promoção de seus preferidos é desempenhada pela estrutura auto-organizada do pêndulo. Caso os parâmetros do favorito cessem de responder às exigências do sistema, ele é impiedosamente afastado. Ele está falando um pouco das hierarquias dos pêndulos e que as pessoas que vão servir como chefe dessas grandes corporações, elas precisam estar de acordo com os termos daquele pêndulo, daquela corporação. Tem um vídeo aqui no YouTube bem interessante, eu gosto muito de ver vídeos de casas, principalmente casas em área rural, que diz assim: ex-diretora, diretora, nossa, tô gaguejando. Ex-alta diretora da Coca-Cola deixa a empresa e se muda ou muda de vida, alguma coisa assim. E aí mostra que ela compra uma propriedade no alto de uma montanha, e aí ela tá ali passando de forma bem sutil a informação de que para ela continuar sendo diretora da Coca-Cola do jeito que ela era, ela teria que continuar acreditando, continuar concordando com a mesma política da empresa. Então, assim, muitos chefes, muitas pessoas lutam a vida toda para chegar lá em cima na hierarquia das empresas, mas quando elas percebem o que elas precisam assumir como responsabilidade, então, por exemplo, plástico jogado, né, mais ainda na natureza,
outros resíduos químicos, né? Tem filmes muito interessantes na internet, nos streams da vida sobre isso, né? Tem sobre altos executivos que percebem que estão de forma velada concordando com coisas absurdas que fazem mal para o reino de nós. É isso que eu falo, que eu trago aqui para vocês, que o que a gente precisa, o que a gente pode escolher, já que nós temos infinitas possibilidades de escolha, no espaço das variantes, o Vandin fala exaustivamente no primeiro capítulo que não existe limite, não existe limite para o que é possível a gente conseguir fazer dentro dessa matriz, né, que é o espaço das variantes. Então, por que nós vamos escolher algo que possa ser prejudicial para alguém, para nós ou para o reino de nós, entende? Como seria se a gente pudesse escolher uma linha do tempo onde vai ser bom para todos o que eu escolho fazer, entende? Então ele fala assim, ó, a luta dos pêndulos é destruidora aos seus adeptos, porque estes acham que, ao cumprir a vontade superior, agem segundo suas próprias convicções. Vocês estão percebendo que o Vadin Zilan, ele está nos conduzindo, essa filosofia do transurfing é bem profunda e tem uma moral por trás, entende? Tem uma ética por trás. Porque o que acontece? Se a pessoa consegue perceber que meio que ela é Deus na própria vida, pelo menos aqui nessa terceira dimensão ela pode escolher qualquer coisa, ela pode escolher também fazer mal para o outro, sabe? Ela também pode escolher a ambição completa. Tá tudo bem também. Mas você entende que também existe uma informação meio que inconsciente que ele tá dando pra gente, que é necessário que a gente tenha uma ética sobre aquilo que a gente tá escolhendo fazer, né? É importante isso. As convicções pessoais dos adeptos, nós somos os adeptos, gente. Quem são os adeptos aos pêndulos? Somos nós, eu e você. Então, as convicções pessoais dos adeptos, na maioria dos casos, são capturadas pelos pêndulos. Então, quais são as convicções que nós temos? Qual é a nossa ética, nossa moral, nossos sonhos, nossos desejos, que podem dar match, entrar em ressonância, em sintonia com o espaço das variantes de coisas que podem ser prejudiciais para nós e para os outros. Logo que a pessoa se sintoniza com sua frequência, surge a interação energética entre ela e o pêndulo. Lembra que eu falei para vocês no resumão que quando a gente começa a criar algo para nós precisamos escolher o que nós vamos criar, né? Então a gente começa a criar um volume vibracional a partir da nossa massa pensamental, energética, ela começa a vibrar em uma direção. Então a gente precisa tomar cuidado com essas direções que nós estamos vibrando. A frequência da vibração energética pensamental do adepto se fixa e é apoiada pela energia do pêndulo. Instala-se uma captura, um laço de ligação recíproca. O adepto vibra na frequência ressonante do pêndulo e este, por sua vez, também alimenta o adepto com um pouco de energia para conservar a sua influência. Então percebam que é uma troca que a gente faz com o pêndulo. Pensa só, já aconteceu com você de começar a estudar algo, por exemplo, eu falo muito de baixar, eu gosto muito dessa consciência, mas eu não estudo só baixar. Mas tem pessoas que descobrem, vou dar um exemplo, descobre o baixar. Então a pessoa só estuda baixar, e ela começa a pensar que os outros mestres quânticos, né, eles não são tão bons. Ai, Bashar versus Neville Goddard. Outro dia eu entrei, sem querer, tava pesquisando sobre Bashar, entrei numa discussão, num fórum ali do Google, e eles estavam discutindo quem é melhor, Vadin Zilan, Bashar ou Neville Goddard. Quem é melhor? Qual a melhor técnica? Gente, isso não importa. Pega uma técnica e faz ela funcionar. Mas isso não impede que você faça a técnica de uma outra pessoa, entende? Até porque a técnica não é do Bashar, não é do Vadin Zilan, não é do Neville Goddard. Aquela técnica é uma informação do universo que eles estão canalizando, entende? Que poderia ser canalizada por ti também, por mim. Então é isso que eu quero dizer. As pessoas começam a estudar algo. Eu tenho um amigo que ele começou a estudar um curso em milagres. Nossa, ele ficou anos assim, ó. Só estudava um curso em milagres. Ele não chegava outras informações para ele porque ele não estava aberto para receber, entende? Só curso em milagres era certo. Era, eu encontrei isso aqui, então pronto, parei, entende? É maravilhoso um curso em milagres, mas o próprio curso diz,
Em algum momento você deve abandonar esse curso e vir para Deus, para sua espiritualidade, com seu coração aberto, limpo de informações, entende? Então, ó, por isso que eu amo o Curso Milagres, ele é muito humilde. Então ele fala aqui, ó, o pêndulo do partido, no nível da realização material, observamos tal interação num quadro corriqueiro. No nível da realização material, por exemplo, o pêndulo do partido político promove uma agitação. Captura o adepto e lhe dá um tanto de suporte energético em forma de sentimento de justiça, por exemplo, satisfação, respeito, significado. Vamos pensar aí o que aconteceu com o bolsonarismo no Brasil lá em 2017, 2018, né? O adepto acha que tem controle da situação e que ele pode escolher. Na verdade, ele é que foi escolhido e colocado sob controle. A gente chama as pessoas de gado, né? Mas é isso, é um efeito de massa que a psicologia explica também. Na verdade, ele acredita que está realizando sua própria vontade. Então a gente pode até questionar, né? Se é que existe livre-arbítrio dentro disso, né? Que a gente está estudando, né? Mas essa vontade lhe é atribuída de forma artificial e imperceptível pelo pêndulo. O adepto se encontra no campo informacional do pêndulo, relaciona-se com seus semelhantes em torno de temas quentes, temas que fazem o nosso coração ferver, nosso sangue ferver. Entra em vínculo energético e com isso fixa sua frequência. Depois, as expectativas do adepto podem ser satisfeitas, no início são satisfeitas. Aparecem ideias contra o companheiro anterior, né? E a frequência emanada se solta do laço. A força do laço vai dependendo do grau de poder daquele pêndulo. Os políticos, né, os pêndulos políticos são os mais fortes que tem, né? As pessoas ficam presas naquela luta direita-esquerda, é uma loucura isso. Em alguns casos, é permitido ao adepto simplesmente ir embora. Em outros, tal herético pode ser destituído de sua liberdade ou até de sua própria vida, né? Os pêndulos das guerras, por exemplo, né? Quando a Europa, os Estados Unidos, estava terminando a guerra contra a Alemanha, a Segunda Guerra, né? Hitler estava perto de ser preso, ser descoberto. O que ele faz? Ele se suicida, né? Então, o pêndulo dele era tão forte o pêndulo do nazismo, que ele não poderia sobreviver e ser capturado. Ele tinha que se matar. Olha só, é um exemplo, né? A captura da frequência pode ser ilustrada pelo seguinte exemplo. Você cantarola alguma melodia e nesse instante você ouviu outra música alta. Agora, ao ouvir uma melodia diferente, é muito difícil continuar cantarolando a melodia anterior. Para os objetivos do transurfing, não importa de que maneira acontece a interação entre o pêndulo e o adepto no nível energético. Vamos investigar essa interação utilizando o modelo simplificado de uma imagem comum. Isso será suficiente. Explicar em detalhes e com precisão o que e como de fato acontece, ninguém consegue, porque aí surge a pergunta: o que entendemos por fato? Isso é uma boa pergunta, né? O que é um fato de verdade, né? E assim por diante, numa relação infinita do processo de conscientização. Esse conhecimento é ingrato, portanto, é preciso se contentar com pouco. É preciso se alegrar que, mesmo assim, podemos entender alguma coisa. Vejamos como os pêndulos manipulam os adeptos. Agora ele vai entrar no próximo subtítulo, Os Cordões das Marionetes. E a gente vai conversar sobre Pinóquio também. A gente volta no próximo vídeo. Se inscreva, curta, compartilha, comente se você está gostando desse nosso estudo, dessa leitura comentada. Gratidão, até a próxima!